Reflexão, a Bíblia Nossa de Cada Dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor nos comunica de modo inequívoco, de modo claro, objetivo e direto, a completa ineficácia dos antigos sacrifícios. O sistema da lei era provisório, tinha prazo de validade, estava destinado a acabar, como diz o texto. Aqui aprendemos que os antigos sacrifícios eram apenas sombras, pois o autor afirma categoricamente que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes apenas apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Eram sombras, representações, figuras terrenas, mas não a própria realidade. Eles prepararam o caminho, mas não eram sua consumação. Assim, podemos ainda afirmar, de acordo com esse texto, que os antigos sacrifícios, isto é, os sacrifícios da antiga aliança, na aliança da lei, precisavam ser repetidos. Se os sacrifícios no sistema da lei fossem eficazes, não precisariam ser repetidos dia após dia, ano após ano. Esses sacrifícios não podiam purificar pecados. Está escrito no versículo 4 deste capítulo: é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Na verdade, os pecados eram apenas cobertos. Assim, a Bíblia declara que somente Cristo, como o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Aqueles sacrifícios debaixo da lei não podiam purificar pecados, não traziam alívio para a consciência, nem pleno perdão para os pecados. Tinham a finalidade de apontar para o perfeito sacrifício que um dia Cristo realizaria na cruz. Podemos ainda afirmar que os antigos sacrifícios eram completamente ineficientes. O que os sacrifícios do sistema da lei podiam fazer era apenas recordar o pecado e mostrar a necessidade de purificação. Mas eles não tinham o poder de purificá-lo. Não havia remissão total, completa. Não havia completo perdão. Não havia paz para a consciência atormentada do homem. A conclusão óbvia é que era impossível que o sangue de touros pudesse remover pecados. Agora, a Bíblia afirma, neste livro que estamos lendo, que estamos estudando, que o sacrifício de Cristo põe fim aos sacrifícios estipulados pela lei do Antigo Testamento, uma vez que ele, isto é, o sacrifício de Cristo, é, de fato, a consumação, a realidade daquilo que no Antigo Testamento eram apenas sombras. A Bíblia afirma na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é o fim dos sacrifícios da velha aliança.
Ao oferecer-se como sacrifício, Cristo marcou o fim do sacerdócio levítico. Com seus sacrifícios e ofertas que diariamente eram realizados. Assim, Cristo pôs fim à validade da primeira aliança, pois os sacrifícios naquela antiga aliança traziam lembrança do pecado, mas não remissão do pecado. O sangue de Cristo, porém, tratou definitivamente com o problema do pecado. Consequentemente, se não existe mais a necessidade de oferta pelo pecado, então não existe mais lembrança do pecado, como o escritor dessa epístola afirma neste capítulo, no versículo de número 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Pois o texto é claro, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam, mas Jesus pode aperfeiçoar, remir, purificar, aproximar. É por isso que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sangue de Jesus derramado na cruz, em meu e em teu favor, é poderoso para nos remir de toda a culpa. É poderoso para nos reconciliar com o Pai. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Por causa do sangue de Jesus, podemos agora, pela fé, entrar no Santo dos Santos e aproximar-nos do trono de Deus com ousadia. Pelo sangue de Jesus, somos santificados. Pelo poder da expiação através do sangue de Jesus, nos tornamos um sacerdócio real para Deus. Pelo poder do sangue de Jesus, podemos vencer as trevas e as hostes do inimigo. Glória a Deus pelo sacrifício vicário e insubstituível de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Esteja ligado a Cristo, coberto pelo sangue de Cristo e diariamente purificado pelo poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva vencendo, viva de vitória em vitória para a glória de Deus. Amém.